galera, beleza? Então vamos para mais um vídeo do canal, né? Hoje vamos falar sobre gráficos, né? Assim, os principais gráficos que utilizamos no nosso dia a dia, tanto na área industrial como na área empresarial, tá? Dentro desses dois ramos que você atue, com certeza, se você não viu, você ainda vai se defrontar com esses gráficos aí na sua vida, com certeza, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, vamos direto ao ponto aqui, tá? Ó, eu criei aqui uma base que ainda falta preencher a coluna B, né? O que seria? A data de venda, qual que é o vendedor que realizou sua venda e qual que é o valor que ele fez em cima dessa venda dele, tá? Simples assim, só para a gente fazer a aplicabilidade dos gráficos lá. Então, eu fiz aqui várias planilhas aqui para referente a cada gráfico, né? De coluna, pizza, coluna, linha e gráfico dinâmico, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos preencher essa base aqui do vendedor, tá? Até por critério de vocês treinarem na casa de vocês, mas é uma função bem legal que eu acho que vale a pena repetir aqui, que é a função escolher, tá? Alinhada, né? Integrada aí com a função aleatório entre, certo? Então o que acontece? Eu vou lá com a forma escolher, dentro da escolher coloco o aleatório entre. Dentro do aleatório entre ele vai pedir o seguinte, ó, qual que é o número inferior e superior que eu quero trabalhar, ou seja, eu vou escolher entre quantos números ele está falando ou quantas coisas, entre 1 e 10 coisas, entre 1 e 3 coisas, aqui vai ficar o nosso critério, tá? Porque eu quero colocar 5 nomes de vendedores aqui. Ou seja, eu quero que ele escolha aleatoriamente entre 1 e 5 vendedores, tá? Agora eu dou um ponto e vírgula. Agora ele voltou para a fórmula escolher lá de novo, ó, né? Então o primeiro número de índice e valor da forma escolher foi justamente a forma aleatório entre, né? Então eu quero escolher entre aquela fórmula aleatório entre no mínimo 1 e 5, no máximo 5. E aqui agora eu vou colocar realmente o valor desse entre 1 e 5 aqui. Ou seja, pessoal, se eu coloquei no máximo 5, aqui vou ter que colocar 5 nomes também do que eu quero que o Excel escolha aleatório, tá? Sempre quando eu quero inserir texto dentro de uma fórmula, eu uso a aspas, beleza? Isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, colocar o nome aí. João, Pedro, Alice, 4 e o último, vou colocar meu nome, né? Nome bonito aí, Gustavo. Fechei parênteses. Então 1, 2, 3, 4, 5, deu 5 nomes, dei um Enter. Ó, pode ver lá que o Excel já escolheu, dentre esses 5, ele escolheu aleatoriamente. Então dentro daqueles 5 nomes, ele escolheu aleatório a Alice, tá? E eu vou lá e arrastei. Ó, pode ver que ele já mudou já a Alice para João. Para não ficar mudando toda hora que for fazer fórmula, a gente dá um Ctrl C, botão direito, colar valores. Agora você escolheu uma vez, agora não muda mais, tá? Na coluna aqui de vendedor, eu até coloquei aqui para a gente facilitar e ficar mais didático. Eu quero remover os duplicados, ou seja, eu venho aqui, ó, copio e venho aqui, dou um Ctrl C, colo. Legal? Porém, pessoal, eu não quero que esses nomes se repitam aqui, ó. Tem Gustavo aqui, Gustavo aqui. Eu quero só deixar os 5 nomes lá para eu poder fazer um gráfico só em relação aos 5 lá. Eu seleciono aqui a coluna A inteira, venho aqui em dados e venho aqui, ó, nesse botãozinho aqui da ferramenta de dados com um xizinho aqui de remover duplicados. Cliquei lá. Aí o Excel pergunta o seguinte, ó, eu quero expandir minha seleção para as demais colunas, ou eu quero continuar com a minha seleção atual da coluna A? Eu só quero remover a duplicidade da coluna A, então eu seleciono isso aqui. Vem lá em remover duplicatas, ó, ele removeu 203 valores duplicados e deixou somente os nossos 5 nomes lá. Legal? Agora eu quero falar assim, ó, qual que é o número de vendas? Eu quero saber quantas vendas cada um fez, ou seja, quantas linhas de Nicole tem lá na nossa base de dados, quantas linhas do Gustavo tem lá, quantas vendas eles fizeram, né, independente do valor. Então, para isso, eu vou utilizar a fórmula Contices, tá? Contices. Então, vamos lá, ó. Contices, aperto o Tab, beleza. Qual que é o intervalo critério zoom dentro da minha base que eu quero buscar? Então, vamos lá na base. O critério que eu quero buscar aqui na base, pessoal, é o nome, certo? Porque eu quero saber qual vendedor, eu quero saber o número de vendas, na verdade,
que cada vendedor realizou. Então eu vou lá e seleciono o intervalo critérios 1 lá referente a vendedor, certo? Aperto o ponto e vírgula. Qual que é o critério 1 lá na minha planilha que eu quero retornar essas informações? Poxa, se lá na base eu selecionei a coluna dos nomes, aqui eu vou ter que relacionar também o meu nome também que eu quero buscar lá na minha base para retornar esse valor lá, certo? Então o que a Contas faz? Ela tem lá minha base, certo? E eu tenho aqui minha planilha que eu vou gerar a minha nova tabela. Então a fórmula do Contas, ela vai lá, busca aquela coluna de nomes, certo? Ela vai salvar e ela vai retornar lá o valor referente à célula que eu escolhi aqui agora. Ou seja, se eu clicar aqui agora na célula, aqui ó, vou deixar aqui na Nicole, um exemplo, tá? No A3, eu vou apertar aqui agora, fechei parênteses e dei um Enter. Então o que ele vai falar? Vou dar 2 cliques aqui para a gente ver. Ele vai lá na base, pega a coluna inteira de nomes e vai procurar na célula A3 aqui, ó, que é referente a Nicole. Então, tudo que é Nicole, ele vai lá, busca Nicole e vai retornando os valores lá para a minha planilha lá. Legal? Então aqui dei um Enter e aqui agora só vou arrastar. Beleza, já tenho aqui minha tabela montada. Como que eu faço para fazer um gráfico de coluna? Seleciono tudo, tá, pessoal? Inclusive o cabeçalho lá, tá? Vou inserir. Aqui, ó, na aba inserir, eu tenho uma parte chamada gráficos, tá vendo? Então, tudo que é de gráficos, tudo que é de gráfico no Excel, tá dentro aqui desse quadrante aqui, ó, de gráficos mesmo, tá? Então, tem várias opções aqui que a gente pode explorar aqui. Então, vamos primeiro aqui de colunas. Eu tenho colunas 2D, 3D, 2D em barras e 3D em barras, certo? Vou escolher primeiro a coluna agrupada. Pode ver que eu tenho a coluna aqui, ó, empilhada, e eu tenho aqui também a coluna 100% empilhada, tá? Tem algumas diferenças teóricas e usabilidade em relação a elas que a gente vai vendo do decorrer do tempo, tá? Então primeiro a gente vai escolher aqui coluna agrupada, beleza? Ó, pode ver que ele já puxou meu gráfico aqui, ó. Agora é a parte de layout mesmo, tá? Como que eu gosto de tratar meu gráfico? Eu seleciono o gráfico lá, né, no quadrante maior. Eu sempre, o que eu faço? Eu venho aqui em formatar. No contorno da forma, eu sempre deixo aqui sem contorno. Porque dá aquele visual que parece que o gráfico está dentro mesmo do Excel. Não fica aquelas bordas sobrando lá que eu acho meio esquisito, tá? Mas aí vai do teu gosto. Cliquei lá de novo. Cliquei nesse maisinho aqui, ó. Aqui eu consigo controlar tudo que é do gráfico, tá, pessoal? Da parte de layout. Se eu quero tirar o eixo, se eu quero colocar o eixo, se eu quero colocar título do eixo, se eu quero tirar, enfim, título do gráfico. Aqui eu quero, o que acontece? Eu quero colocar rótulo de dados, eu quero tirar a linha de grade lá do fundo, que eu também não gosto, e pronto. Aqui, ó, eu até pode apagar aqui, eu seleciono aqui, ó, esse eixo Y aqui, e dou um delete. Aqui então que eu tenho aqui por vendedor e a quantidade de vendas. Então, pessoal, aqui eu já tenho meu gráfico de colunas, tá? Aí, se eu quero mudar aqui, ó, a cor dele, eu seleciono lá, ó, a barra, vou lá em formatar, vamos colocar aqui, ó, de outra cor aqui de verde. Se eu quero aumentar aqui o nome aqui da minha legenda aqui em relação aos nomes, clico lá, página inicial, dou um negrito aqui, ó, vou colocar de 9 para 12. Tá, ó, deixa eu só arrumar aqui. Pronto, tá? E aí temos aqui o nosso primeiro gráfico de colunas. Agora vamos para o gráfico de pizza, tá? Para não perder muito tempo, né, no vídeo, ao invés de eu pegar na minha base, copiar todos os nomes e remover duplicado, como a gente já fez isso na primeira aqui, eu só vou copiar aqui. Copiei lá e colei meus vendedores. Agora, como aqui na coluna eu quis saber o número de vendas de cada vendedor, quanto cada vendedor fez, ou seja, quem vendeu mais, na verdade, né? Resumindo. Então, para isso, eu vou utilizar a fórmula Soma-se. Soma-se eu tenho um carinho especial, que foi o primeiro vídeo do canal, tá? Então, para quem perdeu, corre lá depois, assiste lá que tá bem bacana. Então, vamos lá. Igual a Soma-se, aperto Tab. Qual que é o meu intervalo de soma lá da minha base que eu quero buscar as informações? Então, vou lá na base lá. Intervalo de soma. Pessoal, quando a gente fala em soma, a gente não soma textos, correto? Então, assim, quando eu falo em intervalo de soma da fórmula Soma, agregar uma coluna que tenha valores numéricos, certo?
A única que tem valores numéricos aqui que eu quero somar, que é a quantidade de número de vendas, é a coluna C. Lembra lá que eu falei para vocês, quando utilizamos somas, tem uma regrinha que não é 100% todas as vezes isso, mas 99%, 90% das vezes é isso que acontece, tá? Então, soma-se. Se eu cliquei em coluna, aperto o F4 para travar. Então, toda vez que eu arrastar essa fórmula, ela vai buscar informações na minha base lá, ela vai congelar esse range de intervalos que eu selecionei. Se eu não travo, toda vez que eu arrasto na minha fórmula lá depois, toda vez que eu arrasto para baixo, essa referência vai tendenciando a seguir esse arrastamento aí, certo? Então vai chegar uma hora que ela não vai pegar as informações que eu quero lá, o range de informações que eu quero. Então para isso eu travo. Então, independente de eu arrastar a fórmula depois, essa minha base aqui de referência vai estar congelada lá, tá? Então travei lá, apertei ponto e vírgula. Qual que é o meu intervalo critério zoom? Lembrando, né? Intervalo, ó. Intervalo soma, tá aqui na minha base, na minha planilha base. Intervalo critério. O Excel já dá uma ajudinha para isso. Ele fala, ó, cara, é o seguinte, se você selecionou o seu intervalo de soma nessa planilha base, o intervalo de critérios também vai ser nessa mesma planilha, tá? Eu mesmo me confundia. Eu clicava intervalo de soma aqui, depois eu ia para lá na coluna para amarrar o critério, depois eu não sabia, ficava meio perdido para onde eu ia, tá? Mas o Excel já dá esse norte pra gente, é só a gente prestar atenção. Intervalo de soma, cliquei aqui na coluna C, intervalo critérios, que eu quero saber, vai ser minha coluna B, que é em relação a nomes. Cliquei em coluna, apertei F4, travei. Vírgula. Agora sim, qual que é o critério zoom que eu quero que você amarre com esse intervalo critério zoom que a gente acabou de selecionar? Vamos traduzir isso daí. No intervalo critério zoom, selecionamos aqui a base e a coluna B, certo? Que é referente a nomes. No meu critério 1 aqui, na minha planilha de pizza, qual que é a célula que referencia nome aqui, ó? Seria essa A3, que seria aqui a primeira Nicole, beleza? Lembrando, soma, se cliquei em linha, eu não aperto F4, deixo liberado, né? Fechei parênteses e dei um OK. Então a Nicole, ó, fez R$ 76.586 em vendas, né, nesse período. Agora, o que acontece? Se eu arrasto aqui, ó, pode ver que ele vai para Gustavo aqui, ó. Quando eu travei aqui, ele vai continuar buscando a mesma range de informações lá da Nicole, porém, como eu não travei a célula lá da Nicole, o final A3, toda vez que eu arrasto para baixo, ele vai para A4, A5, A6. Então, se eu travo, independente se eu arrastar, ele ia ficar preso lá na referência Nicole lá. Por isso que a Nicole eu não travei, eu deixei liberado lá, beleza? Vamos à nossa base, vamos para o gráfico. Selecionei tudo, inserir, lembra lá, todos os gráficos estão aqui, ó, nesse quadrante aqui. Vem aqui o gráfico de pizza. Temos aqui, ó, pizza 2D, pizza 3D, pizza de roscas, né? E aí tem outras opções aqui de pizza e também barra de pizza. Na verdade, assim, ó, sendo bem sincero para vocês, esse pizza e esse barra de pizza aqui é assim, para o nosso dia a dia aqui na área industrial, tá? Pode ser que tenha em outros lugares. Eu nunca vi aplicação, tá? O que eu vi aplicação é gráfico de pizza 2D, pizza 3D e o gráfico de rosca. Inclusive, assim, no meu gosto, eu prefiro esse último gráfico aqui, que é o gráfico de rosca, tá? Mas para critério aí de didática, vamos passar primeiro aqui esse gráfico 2D, que é o gráfico até mais usado entre o pessoal, tá? Então vamos lá. Ó, tá vendo? Fica essa margem feia aqui, eu acho feio pelo menos. Então clicamos lá, vou em formatar, contorno da forma, sem contorno. Legal, ó, o que acontece? Já tem lá, na verdade, ó, separado lá por nome, ó, Nicole azul, Gustavo aqui o laranja, o João cinza, o Pedro amarelo e a Alice esse azul mais claro, tá? Eu quero colocar valores aqui agora, como que eu faço? Duas formas, ou eu clico com o botão direito em cima do gráfico e coloco aqui adicionar rótulo de dados, ou eu podia ir lá através do maisinho e flegar aqui, ó, beleza? Bom, percebam que o rótulo de dados ficou dentro das fatias da pizza lá, certo? Porém, esse aqui é um número pequeno até, mas quando você tem um número muito grande, isso tendencia a ficar achatado, ou seja, vou forçar aqui um exemplo. Ó, quando é muito grande, ó, número muito grande, né? Eu diminuo o gráfico para dar esse efeito, ele fica meio achatado aqui, ou um fica dentro, o outro vai lá e pula para fora. Então, o que acontece? Eu gosto, quando eu faço gráfico de pizza 2D, eu venho aqui, clico nesses valores, clico o botão direito, formatar rótulos de dados, e aqui, ó, na parte de posição do rótulo,
e eu coloco aqui, ó, extremidade externa. Pronto, aí acabo com isso, tá? Aí aqui, independente se eu diminuo ou se eu aumento, ele sempre vai ficar na extremidade externa e o valor lá do rótulo sempre vai ficar inteiro, né? Sem ficar achatado ou sem ficar alongado, tá? Então é uma dica legal aí. Então, pessoal, ó, aqui na verdade já temos aqui o nosso gráfico. Se eu quero, poxa, cara, eu não gosto de amarelo, eu vou lá, clico, só no amarelo lá, vem formatar, sei lá, pinto de vermelho aí. Aí, ó, pode ver que o Pedro já ficou vermelho automaticamente. Ó, tem muito azul, eu quero diferenciar. Clico lá no azul, ó. Vamos pintar então de, sei lá, de roxo. Então, pode ver que a Nicole já ficou roxo lá. Beleza? Vamos para outra aqui, ó. Coluna linha. Vamos lá então. Aproveitar os nomes dos vendedores. O contas e o somes fizemos também, tá, pessoal? Para não perder tempo, vou só copiar. O que acontece, pessoal? Gráfico de coluna agregado com gráfico de linha, né? Existem duas formas de fazer esse gráfico de coluna linha, tá? Eu vou mostrar essas duas. De uma forma mais difícil, né, que eu acho que é importante vocês aprenderem, e de uma forma mais fácil, né, que a partir do Excel 2013 tem essa opção. Então vamos lá. Vamos para o modo mais difícil primeiro. Primeiro eu quero selecionar aqui, ó, vamos fazer um gráfico de colunas com o vendedor. Aperto o Ctrl, seleciono o Ctrl e seleciono vendas aqui. Então vou lá inserir, gráfico de colunas, vamos colocar aqui, ó. Beleza, ó. Então eu já tenho o gráfico lá do nome, clica com o botão direito, adicionar rótulos de dados, essa linha de grade do fundo lá, e legal. Então eu já tenho aqui o meu gráfico de colunas, porém eu quero colocar um gráfico de linhas em relação ao número de vendas que cada vendedor fez também, certo? Aquele gráfico de coluna lá e tem umas linhas acompanhando lá em cima. Então, em cima da venda da Nicole de 76 mil, eu quero que venha um gráfico lá em cima de linhas de quantas vendas eles fizeram, tá? O número de vendas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar com o botão direito do mouse aqui, ó. Selecionei dentro do gráfico, botão direito, e venho aqui selecionar dados. Né? Aqui, pessoal, nesse selecionar dados, o que acontece? Aqui nesse quadrante à esquerda, eu tenho tudo em relação a valores do meu gráfico de soma de vendas. Na parte de direita, tudo que fica lá no eixo X do gráfico, ou seja, os nomes que estão lá. Como eu quero acrescentar valores, lá na minha parte numérica, eu venho no quadrante da esquerda aqui e clico em adicionar. E o Excel está falando assim, ó, qual que vai ser o nome da série, dessa nova série que você quer adicionar aí? Eu posso muito bem aqui digitar, tá? Série, sei lá, número de vendas, certo? Ou para aqui, ó, nessa setinha e seleciona lá aquela coluna lá que já está com o nome, ó, e dou um Enter. E aqui no valores da série, eu venho aqui e apago tudo, tá? É importante apagar tudo. Clico aqui, ó, nesse maisinho e clico lá nos valores referente ao número de vendas e dou um Enter também e clico em OK. E dou um OK também. Lá de colunas, eu acabei de acrescentar aqui o número de vendas. Tá vendo esse laranjinha aqui, ó, esses pontinhos laranjas aqui? É justamente esse número de vendas que eu acabei de colocar. Porém, pessoal, como a escala do gráfico está de 0 a 120 mil, que é a primeira escala lá, né, que é o eixo primário que o Excel colocou aqui em referente ao número de vendas, é lógico que se eu comparar 0 com 120 mil dentro dessa escala, esses números de 47 aqui a 50 não vai fazer nem cócega aí nessa referência de escala do gráfico. Por isso que ele fica só aquele sujeirinha laranja lá no fundo lá. Como que a gente faz, né? Um macete aí, ó. Eu venho aqui na Nicole, aqui, ó, vamos colocar aqui, sei lá, 10 mil e dou um Enter. Ó, pode ver lá que a da Nicole, ó, ela está metade do 20 mil aqui, que é referente ao 10 mil, certo? Então eu clico lá, nesse laranja que surgiu agora, eu venho aqui na aba Formatar, eu venho aqui no cantinho aqui, ó, número de vendas, eu vou lá, ó, seleciono lá de novo, né, número de vendas, só para vocês verem, clique em Formatar Seleção e vai aparecer aqui opções de série. Dessas opções de série referente a essa parte laranja, o Excel está perguntando, ó, você quer plotar essa série no eixo principal ou no secundário? No principal não, porque eu vou participar, na verdade, da escala lá do número de vendas. Eu quero deixar essa escala independente, ou seja, eu quero jogar lá no outro eixo Y, do lado direito, lá um eixo secundário, né? Então eu clico aqui em eixo secundário, fechei. Ó, só aumentar aqui, ó, para vocês verem melhor. Beleza. O
que vai acontecer aqui agora? Ó? Eu vou clicar aqui com o botão direito, alterar tipo de gráfico de série. Ó, tá vendo aqui que o número de vendas que é em referente a laranja lá, ó, ele já tá flegado aqui com eixo secundário, tá? Só que aqui ele tá em coluna agrupada aqui, ó, o tipo de gráfico dele. E eu quero mudar para linha. E dou um OK. Esquisito esse gráfico ainda, por quê? Porque esse número 10.000 tá puxando lá para cima, né? Pode ver que minha escala secundária tá de 0 a 12.000 aqui, né? Esse eixo o Excel calcula, né, baseado no número do lado do meu range lá. Como ele vê lá um número menor de 30 e um número maior de 10.000, ele entende que, opa, então eu tenho que começar esse eixo do zero, eu tenho que ir lá no mínimo a 12.000 para essa escala ficar legal. Mas lembra que a gente colocou 10.000 aqui só para aparecer o número laranja lá? E para a gente poder clicar em cima, tá? Então vamos voltar com o valor original de 47 aqui de número de vendas da Nicole. Você vê que automaticamente o Excel já faz uma nova sugestão de escala aqui, ó, de 0 a 60 aqui agora. Beleza? Então, eu venho e clico aqui em cima dessa linha laranja, na rótulo de dados, tá? Pronto, pessoal, aqui, ó, só tirar aqui o contorno, né, que fica feio. Eu já tenho aqui nosso gráfico em relação aqui, ó, ao número aqui da coluna azul, que é o número total de vendas de cada vendedor, e em reais, né, e o número de quantidade de vendas de quantos vendedores fizeram nesse mesmo período aí, beleza? Agora, você viu o trabalho que deu, né? Deu um certo trabalhinho até. Não é difícil, tá? Mas dá um pouco de trabalho. Mas olha que legal essa opção aqui agora, ó, que é bem mais fácil, né? Clica aqui em tudo, eu vou inserir, tá? Eu venho aqui, ó, mais gráficos de colunas. Lá embaixo tem essa opção aqui, ó, combinação. O que acontece aqui, ó? Ele já fala assim, o número de vendas, eu quero que fique em coluna agrupada. Pessoal, na verdade o que a gente fez lá em linhas. Então eu não quero que fique em coluna agrupada, eu quero que fique aqui em linhas. E o número de vendas aqui, eu quero que fique em colunas. Pode ver que não está igual ao gráfico que a gente fez, porém a gente vai ter que determinar quem que vai ficar no eixo secundário aqui, ó. Lá no outro exemplo anterior que a gente fez, o de linhas ficou lá no eixo secundário lá. Então a gente vai clicar aqui e vai dar um OK. Ó, se eu clicar aqui com o botão direito, adicionar rótulo de dados, clica aqui adicionar rótulo de dados. Temos o mesmo gráfico aqui, pessoal, só que de uma forma bem mais rápida e mais prática de fazer, tá? Vamos para o último aqui, que é o gráfico dinâmico, né? E assim, ó, eu tenho certeza absoluta, tá? Preste atenção agora nesse gráfico, que essa parte for verdade mesmo que eu vou falar, eu peço a gentileza sua. Deixe no comentário lá escrito assim, é verdade. Tá bom? Hashtag é verdade, tá? Esse gráfico aqui, com certeza você tem algum aí na sua empresa, tá? Que você utiliza. Sabe que aquele gráfico lá que você mede lá você tem uma meta lá e se você atingir essa meta, se você passar da meta, você pinta lá essa coluna lá de verdinho. Se você estiver abaixo dessa meta, você pinta lá de vermelhinho lá, né? Só que o que acontece? Você faz isso manualmente. Você faz isso manualmente, não faz? Fala que não é verdade. Escreva aí depois, hein? Hashtag é verdade. Então o que acontece? Ó? Se você faz isso manualmente, preste bem atenção que a gente vai deixar isso de forma automática agora, tá? Então vamos lá. Vendedor. Vou copiar, tá, pessoal? Não vou perder tempo com isso, tá? Cliquei, número de vendas, que é o Soma-se aqui. Então você tem lá a sua base de dados lá e você pode até ter uma coluna aqui de metas e colocar metas em frente a cada linha, enfim. Eu vou deixar uma meta flutuante aqui que eu quero digitar, vamos supor que cada mês eu tenho uma meta de venda diferente para cada vendedor, né? Ou tipo, estamos em julho, minha meta é 70 mil por vendedor de venda no mês. Passou um mês lá, daqui a 2 meses, poxa, vou dar uma esticadinha lá na meta de 70, vou passar para 75 ou para 80. Então eu já deixo aqui, essa meta já é flexível para a gente trabalhar com gráfico, tá? Nesse exemplo aqui, lógico. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma coluna acima da meta e abaixo da meta. Vamos colocar uma meta aqui, 70 mil reais, vai. Eu vou utilizar aqui a fórmula C. Tá. Qual que é o teste lógico? Ó? Se essa célula aqui, que é o número de vendas referente que a Nicole fez, se eu estou falando aqui da parte de cima da meta, então vamos lá. Se a venda que a Nicole fez, ela for maior do que a meta aqui do número de vendas, maior, então eu quero que ela fique nessa coluna de acima da meta. Então
eu quero que retorne B3. Caso contrário, se ela for menor, eu quero que ela retorne 0. Retorne 0 aqui. Fechei parênteses, deu Enter. Tá? A única coisa que eu esqueci, tá, ó. Lembra lá que eu referenciei aqui, ó, essa célula aqui que é a F3. Porém, como a F3 está lá isolada, e eu vou arrastar essa forma para baixo, se eu arrastar, do F3 vai para F4, do F5, enfim. Então seria legal aqui a gente selecionar o F3 e apertar F4. E dar um Enter. Pronto. Agora, quando eu arrastar essa forma aqui para baixo, ela vai fixar lá, ó. Vamos lá, é igual a C. O valor dessa meta aqui, ela for menor ou igual, né, na verdade, ao número de vendas, então eu quero que apareça o número de vendas, se não 0. Opa, travelar, F4. Ó. Perceba o seguinte, pessoal. Poxa, Gustavo, como é que eu sei que eu fiz certo? Ó, é uma questão lógica, tá? Venda. Se minha meta é 70 mil, obviamente ela ficou acima da meta, correto? Se ela ficou acima da meta, esse valor dela aqui, ó, de 76.586, ela vai ter que ficar agrupada abaixo da coluna acima da meta, concorda comigo? Então aqui, ó, para o nosso condicional que a gente fez aqui com C, então como o número aqui de vendas da Nicole for maior que a meta, ela vai ficar aqui, né? E aqui abaixo da meta, ó, se ela está aqui, o valor da venda dela está aqui na coluna acima da meta, obviamente, na abaixo da meta ela vai ter que estar zerada, né? Ou é um ou é outro, né? Então aqui, ó, 84 mil, aqui 0, 98, 0. Aqui tá 0 porque, como o Pedro ele fez abaixo da meta, ó, 63 mil ele fez abaixo da meta de 70, ele não está acima da meta, ele está abaixo da meta aqui. E a mesma coisa para Alice, certo? O que acontece, pessoal? A gente vai esquecer agora essa parte aqui, ó. Beleza? A gente vai selecionar só essa parte de acima e abaixo da meta. Inserir colunas. Percebam aqui, ó. Presta atenção, tá? Quando a gente vai usar esse gráfico de metas, se eu quero deixar ele automático, gráfico de coluna empilhada, tá? Guardem isso, tá? Ó, sempre quando eu vou utilizar o gráfico lá para deixar automático, lá o verdinho acima da meta, vermelho abaixo da meta, vem coluna empilhada aqui. Beleza? Percebam o seguinte, ó, eu tenho aqui o número de 1 a 5 vendedores e aqui os valores referentes lá, se eles ficaram abaixo ou acima da meta. Mas não tá legal de ver ainda, né? Eu quero substituir esse 1, 2, 3, 4, 5 por os nomes. Então o que eu faço? Clico lá com o botão direito no gráfico, selecionar dados. Lembra lá que eu falei? Quadrante da esquerda aqui agora, ó, esse quadrante é números. E aqui à direita é o eixo X lá. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou lá em editar. E agora eu falo assim, ó. Qual que é o intervalo de roça que eu quero substituir aqui por desse 1, 2, 3, 4, 5? Você quer substituir por o quê? Eu vou lá e clico lá, ó, da Nicole até Alice e dou um OK. Pode ver que ele já vai lá, ó, Nicole, Gustavo, João, Pedro e Alice, já coloca lá. Seguinte, eu vou só tirar essa linha de grades aqui, que eu não gosto mesmo, tá? A pessoa me incomoda isso aí. E vou lá em formatar, tiro lá sem contorno, beleza? Quem que ficou abaixo da meta nesse exemplo dos 70 mil de meta aqui, ó? Quem ficou abaixo da meta foi o Pedro e a Alice, concorda comigo? Beleza? Pedro e Alice, pode ver que ficou em cor diferente aqui. Eu vou clicar aqui nos dois agora, vou lá em formatar e vem aqui o preenchimento, vamos colocar de vermelho. E os demais aqui, eu vou lá e pinto de verde, certo? Deixa eu só colocar aqui. Agora é o seguinte, ó, eu não quero mais 70 mil agora, vamos dizer que subiu um pouco a régua aí, agora a meta vai ser 80 mil reais. Aí estão lascados os vendedores, hein? Dê um Enter. Ó, pode ver que nessa nova visão de 80 mil reais, a Nicole, além do Pedro e a Alice, obviamente, que já vão ficar abaixo da meta mesmo, a Nicole, que vendeu 76 mil, vai ficar abaixo dessa nova meta, então ela vai ficar de vermelho, tá? Agora vamos subir um pouco mais a régua aqui, ó. Vamos deixar só o João dentro. Vamos colocar aqui a nossa meta de 85 mil. Pode ver que o Gustavo já foi para caixa prego também aí, né? Já ficou abaixo da meta aí. Então, ó,
Nicole, Gustavo, Pedro e Alice abaixo da meta, o único em cima da meta que foi o João. Mas vamos supor que o supervisor aí ficou bonzinho, vamos colocar uma meta de 50 mil. Agora, ó, como todo mundo vendeu acima de 50 mil, todos ficaram dentro da meta, todos ficaram verdinho, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Então, assim, eu quis passar para vocês os principais gráficos que a gente utiliza no nosso dia a dia, beleza? Tanto na área industrial como na área de vendas, na área empresarial, tá? Lógico, um gráfico de Pareto também é bem legal, muito importante. Porém, como eu já fiz ele no vídeo separado, né, eu achei não legal colocar aqui de novo. Ou seja, se você perdeu esse gráfico de Pareto, assistam lá depois, tá? Tá bem bacana, eu vou deixar aqui o link na descrição. Lembrando que se você quiser receber essa planilha para treinar aí, né, na sua casa, para ver se você conseguiu mesmo, para aplicar o conceito aqui aprendido, deixe seu comentário aí, né, no vídeo, solicitando aí, coloque seu e-mail aí que eu já mando em seguida para vocês, tudo bem? E assim, pessoal, aprendendo essa junção de gráficos, né, aqui de coluna pizza, coluna linha, gráfico dinâmico e o gráfico de Pareto, você já consegue ter uma munição aí, em termos de indicadores bem legais para você montar na sua área, aí, tá? Com certeza, assim, você vai montar já uns indicadores bem bacanas com esses gráficos já, beleza? É só saber aplicar aí da forma correta, da forma certa, que vocês terão um indicador bem, mas bem bacana mesmo, tá? Não precisa ter aqueles gráficos super mirabolantes lá, não. Negócio simples e efetivo, desde que mostre a realidade do seu processo, é o principal objetivo de todo indicador, beleza? Então é isso, pessoal, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito, né? E compartilhe com seus amigos, tá? Quanto mais informações a gente vai compartilhando, mais esse canal vai crescendo, mais eu vou postando cada vez mais vídeos aqui e a gente vai compartilhando informações e aprendendo de uma forma em conjunto, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau!